A relação comercial entre Brasil e Estados Unidos entra em mais um momento decisivo. O governo norte-americano começa a ouvir empresários e entidades sobre a investigação que pode abrir caminho para novas tarifas contra produtos brasileiros, com questionamentos que vão do comércio digital ao Pix e às políticas ambientais. Para entender os riscos e os próximos passos, nós vamos conversar agora com o Vinícius Flores, gestor de investimentos e sócio da Stratton Capital. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao Radar, bom tê-lo aqui conosco, tudo bem contigo? Tudo certo, agradeço a disponibilidade de estar aqui conversando com vocês. A gente que agradece, é um prazer tê-lo aqui conosco. Vinícius, eu queria saber o que realmente está em jogo nesta audiência e qual que é o peso dela para uma eventual decisão do governo norte-americano. Na verdade, quando a gente olha a discussão, a gente vê que ela de fato é muito técnica. Os Estados Unidos ele colocou os seus motivos que relembram motivos institucionais. Então, tirando a questão do desmatamento, mas falta de formas de combater a corrupção no Brasil, o próprio caso do PCC, essas coisas são de fato técnicas, mas quando a gente olha o plano de fundo e no fim das contas quem vai decidir se a gente vai ter essa tarifa de 25% ou não é o Trump, a gente tem que entender que o Trump ele tem a grande missão de realizar a reindustrialização dos Estados Unidos. Então, ou seja, a questão das tarifas ela não é única do Brasil, ela acontece com todos os países. E quando a gente observa o Brasil, a gente observa um país que em 2010 comercializava, exportava em torno de 9,6% das exportações para os Estados Unidos, e hoje esse valor é quase o mesmo, é de 11%. Já a China, antes o Brasil exportava em torno de 10% das exportações brasileiras iam para a China, hoje é um pouco mais de 20%. Então, nesses últimos 16 anos, o Brasil ele começou a comercializar mais com a China e manteve um nível estável, não expandiu o nível de comércio com os Estados Unidos. Então, quando o Trump observa isso, sabendo que a China é o principal inimigo, assim vamos dizer, dos Estados Unidos, em termos de ser a segunda maior potência econômica e disputar espaço no mercado com os Estados Unidos, o que o Trump observa é um Brasil que comercializa mais com a China, é alinhado mais politicamente com a China e com certeza isso impacta diretamente em a gente estar presenciando essa discussão e poder ter essas tarifas de 25% no Brasil. Então, ainda que tenha toda a parte técnica, todos os motivos que os Estados Unidos está dando para essas discussões, na minha visão, o fato de o Brasil ter esse alinhamento com a China, o fato também de ano passado a gente ter diversas declarações do governo brasileiro indo contra o poder do dólar, pensando num BRICS maior, o que é ruim para o dólar, essas coisas elas acabam prejudicando o Brasil nessa negociação. E se a gente relembrar, quando o Trump entrou agora no seu segundo mandato, ele escolheu o Scott Bessent para ser o secretário do Tesouro americano, e o Scott Bessent, uma das primeiras coisas que ele falou numa entrevista dele foi de que o dólar deixar de ser a moeda global, a reserva global de dinheiro no mundo, é como perder uma guerra. Então, quando a gente tem esses dois fatores do Brasil, às vezes criticando o dólar e se alinhando mais com a China, é claro que isso faz com que o Trump tenha uma visão ruim com relação ao Brasil e influencia muito ele propor essas tarifas serem propostas no Brasil, né? Vinícius, recentemente a gente viu uma derrota na justiça do Donald Trump em relação ao tarifaço, né? A Suprema Corte entendeu que o tarifaço de Trump, o tarifaço mundial, era ilegal. Por que a seção 301 permite agora a Donald Trump retomar tarifas elevadas para o Brasil? Basicamente, o Trump, quando ele entrou no poder, ele sabia que ele tinha diversas seções que ele poderia usar contra os países que ele julgava que tinham relações comerciais que eram desiguais com os Estados Unidos. Ele usou o ato de emergência nas tarifas recíprocas, que entendiam que os Estados Unidos, e de fato os Estados Unidos sempre teve uma tarifa média antes do Trump entrar, que era em torno de 2,5%, enquanto que outros países, como o Brasil, inclusive, tinham tarifas médias de 7% a 12%.
Então, ele viu isso como emergência e tarifou, fez as tarifas recíprocas. Aconteceu que a Suprema Corte julgou isso legal, mas o Trump ele tem diversos outros meios, outras seções que ele pode usar para continuar executando esse plano de protecionismo dele, visando a revitalização da indústria americana. Então, é o que ele está fazendo agora com o Brasil, é o que ele fez agora quando a Suprema Corte julgou ilegais as tarifas e ele usou outra seção para continuar utilizando as tarifas, mesmo que o nível tenha ido para 10%. E ele já falou, até mesmo quando a Suprema Corte julgou ilegal as primeiras tarifas, as recíprocas, que ele já sabia que isso poderia acontecer, mas que ele tem um arsenal de seções e outras coisas que ele pode fazer para continuar com as tarifas. Então, isso já era, de certa forma, esperado pelo presidente Trump que poderia acontecer. E ele tem à disposição outros meios de continuar as tarifas, né? Para a gente amarrar nossa conversa, Vinícius, quais os impactos dessa escalada tarifária entre Brasil e Estados Unidos pode trazer para o câmbio, para a Bolsa e para investimentos? Para a Bolsa, olhando para a Ibovespa, principalmente as indústrias onde a gente tem empresas que exportam mais para os Estados Unidos, então Embraer, Vale, que já sofre com a tarifação de commodities, Tupi, essas são ações que sofrem. Ano passado, a própria Embraer, quando os Estados Unidos elevou as tarifas contra o Brasil, ela sofreu, a ação tinha caído no dia que isso foi anunciado em torno de 5 a 10%. Com isso se materializando, o que acontece? A Embraer tem um nível altíssimo de exportações para os Estados Unidos, eles têm praticamente o monopólio de jatos privados, e essas tarifas se materializarem, elas prejudicam a Embraer, e fazem com que a empresa tenha que criar outras formas de contornar isso, né? O que no longo prazo pode, por exemplo, no caso da Tupi, que já tem uma planta no México, e ela faz a geração da receita, o invoice, ele acontece no México, e aí ela consegue contornar as tarifas. Mas o impacto, é claro, para as empresas desses setores com um nível de exportação para os Estados Unidos maior, é ruim para a Bolsa, e isso, é claro, é absorvido no curto prazo rapidamente pelo mercado, e essas coisas vão se ajustando. Já com relação ao câmbio, eu diria que o principal fator agora e sempre né, a questão do diferencial de juros. Há algumas semanas atrás, a gente tinha o Banco Central americano que já deveria aumentar as taxas de juros em setembro. Isso agora foi adiado com esse número mais fraco que nós tivemos no mercado de trabalho americano. Então, se antes tinha uma expectativa que os juros iam subir mais rápido, isso não se materializou. É claro, isso acaba moedas como o real e outras acabam se valorizando um pouco, né, com relação ao dólar. O dólar acaba se valorizando porque a ideia de que os juros iriam subir, ela acaba sendo postergada. Vinícius Flores, queria muito agradecer a sua participação aqui no Radar. Um grande abraço e uma excelente semana. Eu que agradeço.